Ainda na sequência das dicas sobre direitos políticos, agora nós falamos dos direitos políticos negativos, que são aqueles que limitam, restringem o exercício da cidadania. Os positivos potencializam esse exercício, os negativos restringem. Vimos que os positivos são ativos e passivos, já estão estudados. Agora, os direitos políticos negativos se dividem em dois institutos, no Instituto das Inelegibilidades e, do outro lado, perda e suspensão. Falando primeiro de inelegibilidades, elas podem ser absoluta ou relativa. A inelegibilidade absoluta vai vedar eleição em qualquer caso. A inelegibilidade relativa vai trazer algumas restrições para algumas eleições específicas. Quem são os absolutamente inelegíveis? A Constituição vai dizer os inalistáveis e os analfabetos. Porém, dentro do rol dos inalistáveis, que são aqueles que não podem ser eleitores, a própria Constituição também diz quem são. Não poderão ser eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Foi isso que disse a Constituição. Ah, professor, mas o menor de 16 não está aí. Está implicitamente, porque é óbvio que o menor de 16, como ele não se alista, ele não se elege. Então nós temos que o menor de 16, implicitamente, porém expressamente estrangeiros e conscritos são inalistáveis. E ao lado deles, os analfabetos, que embora sejam alistáveis, eles são também absolutamente inelegíveis. Então esses são aqueles que não podem se eleger para nenhum cargo. Do outro lado, você tem a inelegibilidade relativa, que toca alguns de maneira mais específica. Então você tem os parágrafos 5º, 6º e 7º da Constituição, trazendo 3 espécies de inelegibilidade relativa. O parágrafo 5º vai trazer a vedação do terceiro mandato consecutivo, e ela se aplica para chefes do Poder Executivo. O parágrafo 6º vai trazer a desincompatibilização. E a desincompatibilização significa que também, de novo, chefes de executivo, toca esse chefe de executivo, para se candidatarem a outros cargos eletivos, eles devem renunciar aos respectivos mandatos em até 6 meses antes do pleito. E, por fim, a inelegibilidade reflexa, que é o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, que vai dizer que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e demais parentes, consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, governador de Estado, Distrito Federal, prefeito, e de quem os haja sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Essa é uma exceção. Mas fora a exceção, na regra, significa que se o meu irmão é prefeito da cidade A, eu não posso ser vereador da cidade A. Se a minha esposa é governadora do estado B, eu não posso me eleger nada dentro daquele estado, nem nas eleições municipais, nem estaduais, ou seja, prefeito ou vereador de nenhum município dentro daquele estado, ou até deputado estadual, federal ou senador por aquele estado. Poderia ser presidente, eventualmente, mas não uma eleição cujos votos se restringam apenas naquele estado. Poderia ser governador de outro estado, poderia ser prefeito ou vereador de outro município, poderia ser deputado por outros estados e senador também, mas não pelo mesmo estado. Essa é a elegibilidade reflexa que toca ao parente. Tem uma exceção, se o sujeito já é titular de mandato eletivo e apenas candidato à reeleição. Então, se eu já era vereador, meu irmão se torna prefeito do município A, eu posso me reeleger, continuar me reelegendo no município A? Com certeza eu posso continuar me reelegendo. Lembrando que, em relação à vedação do terceiro mandato consecutivo, que foi aquela primeira inelegibilidade relativa do parágrafo 5º, o Supremo não aceita a figura do prefeito itinerante, ou seja, o sujeito já foi prefeito por 2 mandatos da cidade A, e aí agora ele quer na cidade vizinha também ter um novo mandato, que na cidade vizinha seria o primeiro, mas como é tudo ali na mesma região, por exemplo, seria, na verdade, uma burla ao sistema, porque ele se perpetuaria no cargo de prefeito, né? Ainda que a cidade fosse distante até. Então, é o prefeito itinerante proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Bacana? É claro que há muitos desdobramentos aqui na jurisprudência nessas inelegibilidades, mas por conta do nosso recorte temporal, essas são as informações mais nucleares sobre as inelegibilidades como elemento dos direitos políticos negativos. E, por fim, a perda e suspensão. Estão no artigo 15, que vai dizer que é vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão somente se dará nos seguintes casos. E lá você tem um rol de hipóteses que, embora a Constituição não diga o que é perda, o que é suspensão, de um modo geral a doutrina aponta um caminho. Então lá você tem cuja perda ou suspensão somente se dará nos seguintes casos. Lá você tem cancelamento de naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, é uma hipótese. Você tem incapacidade civil absoluta, incapacidade civil absoluta. Você tem a escusa de consciência, a recusa de cumprir a obrigação legalmente imposta a todos, nos termos do artigo 5º, inciso 8. Então você tem também essa hipótese.
Condenação por improbidade administrativa. Condenação por improbidade administrativa também é uma hipótese que lá aparece. Eu recomendo a leitura integral do artigo 15 da Constituição, que diz, né, como eu falei, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão somente se dará nos seguintes casos. Então, e a última hipótese que eu não mencionei seria a condenação transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. Professor, de todas essas hipóteses, o que em direito constitucional se costuma apontar como perda dos direitos políticos? Em direito constitucional se costuma apontar como perda dos direitos políticos o cancelamento de naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, e também a escusa de consciência, quando você se recusa a cumprir uma obrigação legalmente imposta a todos e ainda assim se recusa a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Lembrando que existe norma eleitoral, ou seja, para os eleitoralistas, há um entendimento de que essa hipótese seria a suspensão de direitos políticos. Porém, os constitucionalistas entendem a escusa de consciência de um modo geral como hipótese de perda. Tudo depende da prova que você estiver, não é um ponto pacífico, este que eu mencionei. Bacana? E assim a gente fecha essa análise breve, porém desenhando aqui os principais contornos dos direitos políticos, desta vez direitos políticos negativos. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima dica.